Olá, queridos amigos, nosso programa Páginas da Bíblia, começando na sua casa, espero que começando também no seu dia, para que você possa assimilar um pouco mais de todo esse entendimento que a Bíblia nos proporciona. Estamos ao longo desses meses últimos conhecendo o Pentateuco e estamos agora finalizando o Deuteronômio. Agradeço aqui as nossas mestras, a quem eu peço que realmente vocês não nos larguem, porque estamos ao final de um livro, de toda uma série, né? E agora nós estamos nos preparando para o próximo. Então, por favor, contamos com vocês e com os demais. Maíla, muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui com vocês e com o pessoal que nos acompanha. Professora Amélia, também muito obrigada. Eu que agradeço, é muito bom estar com vocês. Assim é ótimo, gente. Nossa, muito bom. E então, finalizando, como eu disse para vocês, o nosso livro Deuteronômio, vamos ao capítulo 31. Assim a gente já está, são 34 capítulos, nós vamos resumir e vamos ver o que nós vamos descobrir aqui sobre os últimos dias de Moisés aqui na Terra. O capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 8, vai dizer: Moisés falou estas palavras a todo Israel e acrescentou: Tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe, e Yahvé me disse: Não atravessarás este Jordão. Quem vai atravessar à tua frente é o próprio Yahvé teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações da tua frente e as conquistará. E Josué atravessará à tua frente conforme Yahvé te falou. Yahvé as tratará do mesmo modo que tratou Seom e Og, os reis amorreus, e a terra deles, que ele reduziu a ruínas. Yahvé as entregarás a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos. Não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Moisés chamou então a Josué e, em sua presença de todo Israel, disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurara dar aos seus pais, e tu os farás herdá-la. O próprio Yahvé irá à tua frente, ele estará contigo. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Essa afirmação, sempre a gente vê, né, nos acompanha sempre mantenha-se firme, não tenha medo, porque parece ser uma condição muito humana, né, desse medo que nos assola quando a gente está diante do novo, né? Ou a gente quer recuar, a gente quer desistir, e é uma coisa assim, o Senhor parece que diz assim, gente, vamos, eu nunca vou deixar vocês, é isso? É isso mesmo. A gente vê desde quando ele começa a chamar Moisés, né? Moisés gagueja, lembra no livro do Êxodo? E ele fala, não tema, estou contigo. Quando você percorre a Bíblia todinha, essa mensagem que tem do começo ao fim. Quando vem Jesus também, ele fala, eu estou contigo, né? No Evangelho de João ele fala várias vezes, eu sou, para dizer que ele é Deus também. Então essa certeza que tem no texto e que tem toda a história da salvação, desde o Gênesis até o Apocalipse, a certeza que Deus está presente. E você lembrava, a gente também tem um momento que a gente vacila e a gente fala, não vou conseguir, porque a gente tem medo, nós somos seres humanos. Aí tem essa certeza absoluta que Deus não nos abandona. Verdade. Maíla. Essa é uma certeza que Deus nos dá até para que a gente possa continuar esse processo, essa caminhada. A dúvida, o desânimo, o medo, a insegurança de uma missão pode nos fazer recuar. E Deus, que nos conhece melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos, Ele é esse Deus que reafirma a sua presença junto de nós. A gente vê sempre Deus muito próximo de nós. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus se distancia, mas isso não é verdade. Ele sempre reafirma que estou com você. No fundo, a gente veio trabalhando durante todo esse Pentateuco, especialmente o livro do Deuteronômio, aí
e Êxodo a pessoa de Moisés, e parece assim que Moisés conduziu esse povo, desde a saída do Egito até agora, próxima à entrada na Terra Prometida. Mas, no fundo, quem conduziu foi o próprio Deus. É Deus quem conduz. Moisés é esse mediador, esse instrumento de Deus. Então, no fundo, aqui Deus reafirma que é Ele, com mão forte, quem conduz esse povo, quem libertou, quem providenciou desde a comida, a água, a segurança pelo deserto. E, claro, mostra aqui o papel muito importante que Moisés teve. Então, ele não é alguém aí, um coadjuvante nessa história. Ele teve um papel muito importante. Mas o que o texto aqui também quer nos mostrar é que, por mais importante que a figura de Moisés tenha sido, e para sempre será lembrado, por isso que até hoje a gente vê essa importância de Moisés, quem está à frente de tudo é o Senhor. Nós não podemos esquecer isso, porque da mesma maneira como nós temos uma tendência humana ao desânimo, nós também, por uma tendência humana, temos a vanglória. Isso. Então, Moisés, ele mais do que ninguém, porque estamos falando dele, ele precisa saber que ele foi importante, mas quem conduziu tudo foi o Senhor. Nós também precisamos ter essa clareza em tudo. Podemos fazer qualquer tipo de serviço, de trabalho, na nossa missão, mas tudo é o Senhor. Então, porque vem aquele sentimento bem próprio humano, né? Poxa, o cara fez tudo, 40 anos, não é bolinho, né? Jesus, e eu fiquei apaixonada por esse São Moisés. E de repente, quando ele está para pisar naquela terra que ele sonhou e levou todos a sonharem com essa terra, aí o Senhor diz assim, não, peraí, quem vai entrar é Josué, né? Não vai ser você. Dá uma sensação de frustração. Eu fiquei assim com esse sentimento assim, de frustração, mas é exatamente isso que você disse. Peraí, ele foi um instrumento. E gozado, Moisés, ele estava num modo de entendimento que ele viu nisso, eu acho até que um momento de descanso, porque afinal de contas, 120 anos já, né? É muito tempo caminhando, andando, vivendo à base da providência. Da providência. Que coisa linda. E aguentando tudo do povo. Né? A gente percorremos o livro e a gente percebeu quantas frustrações Moisés teve. Porque o povo parece que esquece, né? Quando a gente lia lá o livro do Êxodo, Números também, né? Era melhor ter ficado lá no Egito. A gente era escravo, sofria, mas tinha tudo agora aqui no deserto, né? Então, e Moisés permaneceu firme, né? Não só lidando com, como você falou, com as dificuldades, né, Amélia? Mas lidando com essa questão emocional, psicológica, conduzir um povo, essa geração toda ficou para trás, morreu, e uma nova geração vai surgindo, e você manter esse ânimo nessas pessoas foi uma missão assim extraordinária. Moisés, ele foi uma liderança, um servidor de Deus escolhido pontualmente, porque Deus sabia da grande missão que ele teria, dessa condução. A condução do povo de Israel não é somente pegar esse povo lá do Egito e colocá-los à beira da entrada na Terra Prometida. Esse processo foi muito custoso. E ainda que a gente leve em consideração toda a questão física, material, estar no deserto, a comida, providenciar água, conduzir esse povo diante dos perigos, das ameaças, a maior dificuldade que Moisés tem em relação ao povo é exatamente chegar no coração deles. É um povo de cabeça dura. Desde lá o Êxodo nós ouvimos isso. É um povo que reclama, é um povo que murmura, é um povo que, diante do processo de liberdade, eles querem voltar para a escravidão, porque acham que perdeu muita coisa sendo escravo, era melhor estar lá do que caminhando aqui. Então, por isso que a gente reforça
a questão de que Deus, ele tem escolhidos. E esses escolhidos realmente não é um título de honra, de mérito. Deus vê, né, nesses escolhidos, e aqui Moisés, essa pessoa que Deus vai ser o suporte, o sustento para essa missão no meio do povo. Então, não foi uma missão fácil. E Deus precisou sustentar Moisés, porque ele tem que animar esse povo e se animar. Porque você já imaginou? Não é porque ele é essa liderança, esse profeta, esse condutor, que ele também não sofria, que ele também não desanimava. Com certeza. Então, Moisés é um grande exemplo para nós, de que a gente não pode se abater, vai sentir as situações, mas precisa seguir porque o Senhor está à frente. Aquele povo não é de Moisés, aquele povo é do Senhor. Exatamente. Né? E um detalhe importante aqui desse trecho é sabermos que, por mais importante que seja uma missão dada a nós, aqui no caso a Moisés, o serviço não é algo eterno, não é para sempre. A gente tem que entender que nós, dentro de um processo, vão existir várias pessoas que vão ajudar isso a se concretizar. Da mesma maneira como Moisés foi importante, agora ele mesmo escolhe alguém para sucedê-lo. Sabe que é o momento de se retirar de cena. E isso é muito importante, porque me lembra aqui João Batista. Sim. Quando ele fez um processo, preparou o povo, levou o povo a esperar pelo Salvador, ele era aquele precursor, mas quando ele viu que chegou aquele a quem ele havia anunciado, agora eu saio de cena, porque é ele quem vai conduzir daqui para frente. Eu preciso sair, diminuir para que ele cresça. E aqui aparece também isso. É verdade. Moisés, vendo que ele foi muito importante em todo esses passos, mas agora ele sabe, ele já está idoso, a missão dele, aquilo que Deus havia pedido para ele, ele fez da melhor maneira possível, e agora entra a figura de Josué. Josué será aquele que vai conduzir, que vai organizar o povo nessa entrada. Então, um verdadeiro líder, um verdadeiro servidor, sabe que a missão dele é momentânea, é para o momento que Deus quer. Depois deixa com Deus. Certo. E porque também ele foi preparando Josué, né? Foi preparando. Então, Josué agora aceita a missão agora que era de Moisés. Termina o tempo de Moisés, Josué assume. Isso é importante para a gente perceber também a nossa missão, né? A gente também vai até aqui, mas a gente tem que estar preparando pessoas para quando a gente também estiver cansado, envelhecido, outra pessoa assume. Possa assumir, né? Até melhor que a gente às vezes, mas eu tenho que preparar, não posso ficar. Imagina se Moisés estivesse falando, só eu sou bom. Ia morrer, nadar e morrer na praia, né? Porque aí ninguém ia entrar. Né? Então, por isso que aí eu acredito naquilo que você falou, nossa, parece que foi uma frustração para ele. Puxa vida, acompanhou esse povo, tudo, e agora, diante da entrada na terra, eu não entro. Ai, de que valeu tudo isso? Mas não. o foco dele não era esse. Não era esse. O foco era atender ao Senhor na sua missão. Enquanto fosse necessário. E ele sabia que ele contribuiu naquilo que foi o necessário. O verdadeiro servidor entende isso. Eu fiz, mas outros farão. Aí me lembram 2 pontos também. Me lembra Elias com Eliseu. Isso. Chegou o momento de Elias partir, Deus também chama Elias, ele prepara Eliseu e dá a Eliseu, continua a missão. E me lembra um trecho lá do Novo Testamento de Paulo, quando Paulo diz, olha, vamos entender uma coisa? Um planta, outro rega, o outro colhe, mas tudo é o Senhor. Eu acho que isso é uma grande mensagem, uma grande
oportunidade da gente refletir isso na missão de Moisés. Sim, e que não fica parada só no Antigo Testamento, a gente tem que trazer para a vida real. Sim. Nós todos desempenhamos missões e papéis na vida também, Sim. porque nós estamos também nessa caminhada do nosso deserto. Sim. Então, lideranças, vamos dizer, por exemplo, lideranças do país, quando estão à frente de conduzir o povo naquele período, ele tem que entender, olha, meu período foi 4 anos, eu entrego. Agora, tem lideranças que, como não tem esse feeling, não tem as virtudes dentro de si, elas querem se agarrar, agora eu quero continuar ad eterno, não quero mais largar. E aí é que a gente sente, e às vezes traz essa revolta, porque a gente percebe que aquela missão não foi assimilada. E você pega nesse ponto e vou até mais perto de nós. A missão dentro de uma família, Sim. um pai e uma mãe não vai acompanhar os filhos para o resto da vida. Ele acompanha, ele faz tudo, ele prepara e sabe que dali para frente vai ter uma hora que eles caminharão. Alguém vai conduzi-los e eles mesmos se conduzirão. Então a gente precisa, quando olha um trecho bíblico como esse, tirar frutos para a nossa vida. Sim. No nosso mundo pequenininho, mas ampliando tudo isso. Então aqui é um complemento entre a figura de Moisés e a entrada, começa aqui a aparecer, como a Melinha mesmo colocou. Josué não chegou do nada. Agora eu não vou entrar na Terra Prometida. Josué, vem aqui. Não, ele estava junto. Desde o começo. Isso ensina para quem quer entrar no processo que ele também não vai surgir como o Salvador. Ele tem que estar no processo. E para terminar esse assunto, o próprio Jesus. O que Jesus fez? Ele sabia, uma hora ele não estaria mais fisicamente com eles. Escolhe 12. Eles terão a missão de acompanhar e dar continuidade daí para frente. Então, olha a grande lição. Por isso que ele não se frustrou, não ficou triste, não ficou lá chorando porque não entrou. Concluiu sua missão dignamente. Na Terra Prometida. Você começou a ler o capítulo 31? Sim. E a gente lembra que do capítulo 31 até o capítulo 34 está fechando o Pentateuco. Sim. Está fechando todo o livro do Pentateuco. E a gente tem que lembrar, vai elencar coisas da origem, está fazendo toda uma memória nesses últimos capítulos, né? E tem textos de diversas épocas, que já vai estar lá no Êxodo, Números, Levíticos, né? Agora no Deuteronômio. Então, é um fechamento do Pentateuco agora, né? E por ocasião da última redação. A gente sempre lembra que a redação, como a gente está vendo na nossa Bíblia hoje, ela é quando o povo já passou o exílio da Babilônia, ele está voltando e vai inaugurar um novo templo em torno do ano 400 e por aí, né? 400, 424 por aí, antes de Jesus. Então, reuniu tudo aquilo, o povo vai entrar de novo na terra, então tem que fazer memória, contar tudo para eles, como é que foi. Igual a gente faz memória desde a infância, conta para os filhos e eles também vão assumir para lembrar, para nunca se esquecer. Que quem trouxe vocês aqui foi Deus. Novamente, Deus traz vocês de novo. Né? Então tem que cumprir isso, né? Tá certo. Na memória. O versículo 9 vai dizer: Moisés escreveu então esta lei e deu-a aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os anciãos de Israel. E Moisés ordenou-lhes: no fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, durante a festa das tendas, quando todo Israel vier apresentar-se diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, tu proclamarás esta lei aos ouvidos de todo Israel. Reúne o povo, os homens e as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a temer a Yahvé vosso Deus e cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei. E seus filhos que ainda não sabem ouvirão e aprenderão a temer a Yahvé vosso Deus todos os dias em que viverdes sobre o solo do qual ides tomar posse ao atravessar o Jordão. Aí vem a questão do registro, né? A questão do manter-se fiel àquilo que foi vivido e fazer história.
Porque um povo sem história é um povo que não tem vida, um povo que não existiu, né? Duas coisas aqui, duas coisas. Manter viva a memória, no sentido da oralidade, por isso era compromisso deles, os pais contarem para os filhos todo ano, principalmente no período da Páscoa, o que Deus fez por nós. Não esqueçamos isso. Tá. Então, essa memória viva, né, oral mesmo. E também guardar aquilo que é escrito, porque gerações vão se Sobrepondo. sucedendo e isso vai se perdendo. Por mais que se diga, é importante se escrever. Então, essa lei aqui é dada, é entregue aos sacerdotes levitas, eles vão carregar a arca e terão aí esse compromisso de manter também esses feitos do Senhor sempre guardados na nossa memória e no nosso coração. Porque se você só fazer memória, não resolve, tem que trazer o coração, né? E lembrar. Assim como nossos pais, a gente vai lembrar do livro do Êxodo. Aqui também, depois, quando Deuteronômio, né? Próprio Deuteronômio, no começo, quando você entrar na terra, né? Você vai, seu filho te perguntar, pai, por que nós estamos fazendo esse momento da Páscoa? Filho, nós éramos escravos do faraó do Egito, conta toda a história, né? Tem que fazer memória. A partir do versículo 14. Yahvé disse então a Moisés: eis que os dias da tua morte se aproximam. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da reunião, para que eu lhe dê minhas ordens. Moisés e Josué foram à tenda da reunião. Yahvé apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem se deteve à entrada da tenda. Yahvé disse então a Moisés: eis que vais descansar com os teus pais, e este povo se levantará para se prostituir com os deuses da terra estrangeira em que está para entrar. Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que com ele concluí. Naquele dia minha cólera se inflamará contra ele, e eu os abandonarei, e lhes ocultarei a minha face. Então ele será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia ele dirá: se tais males me atingiram, não será porque meu Deus não está mais em meu peito? Sim, naquele dia eu lhes ocultarei completamente a minha face por causa de todo o mal que ele tiver feito, voltando para outros deuses. Como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele já sabia que o danadinho do homem ia acabar se prostituindo e voltando para os deuses que ele tinha deixado lá atrás, né? Infelizmente, Deus nos conhece o nosso coração. E ele diz, diante dessa entrada do povo na terra de Canaã, nessa terra prometida, essa terra não estaria vazia, esperando esse povo. A gente vai ver isso muito bem nos programas que nós vamos ainda ver daqui para frente, quando entrarmos em outro bloco de estudo. Essa terra, ela era ocupada por vários povos. Não está vazia. Não estava vazia. E esse povo que vai ter contato com esses povos que não têm essa experiência de Deus, de Javé, eles vão influenciar esse povo. Então, Deus já prevê, como Deus, igual você falou, com todas as qualidades dele sendo Deus, esse povo vai me abandonar, vai me trair, vai colocar outros deuses no meu lugar e esquecer de quem os trouxe, de quem os libertou, de quem cuidou deles. Mas Deus nos surpreende com isso. Ele sabe quem ele criou, né? Ele conhece. Então, isso faz parte. Vai acontecer isso? Tá bom, vamos começar, terão lá os profetas. E a história continua como continua até hoje. Deus não se surpreende com a nossa infidelidade. Nos surpreenderíamos se Deus fosse infiel. Então, Deus é fiel. Quem é infiel somos nós. Exatamente. E Deus nos surpreende. Claro que isso não nos estimula a sermos assim. Mas nada de surpresa. Deus já previa. Tem uma coisa que chama atenção no texto, que ele fala assim, naquele dia, então, quando der o sofrimento, o povo vai falar: se tais males me atingiram,
Não será porque meu Deus não está mais em meu meio? Deus está. A gente é que se afasta dele. Isso. É a gente que se afasta. Hoje também. Uhum. Sempre que o povo comete a idolatria, no sentido de colocar outros deuses no lugar de Deus, ele tem que achar uma justificativa. Por que eu fiz isso? Porque o Senhor não estava perto de nós. Não cuidou de mim. Não cuidou de mim. Aí a culpa cai em em outro, né? Deus. Então, Exatamente exatamente o que fez Adão, continuamos fazendo, né? Eu vou pedir um pequeno intervalo, que esse assunto está muito bom e nós já voltamos. Olá, queridos, voltamos. Eu já vou pedir para você abrir sua Bíblia aí, se já não estiver aberta. Vamos ao versículo 19 desse capítulo 31 do Deuteronômio. E agora, escrevei este cântico para vós. Ensina-o aos israelitas, coloca-o em sua boca, para que ele seja um testemunho a meu favor contra os israelitas. Quando eu tiver introduzido no solo onde mana leite e mel, que sob juramento prometi dar a seus pais, ele comerá e ficará saciado, engordará e se voltará para outros deuses e os servirá, desprezando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e adversidades o tiverem atingido, este cântico deporá contra ele como testemunho, porque não será esquecido nos lábios da sua descendência. Com efeito, sei o desígnio que ele está formando hoje, antes mesmo que eu o introduza na terra que prometi. E naquele mesmo dia Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos israelitas. Ordenou então a Josué, filho de Num: sê forte e corajoso, pois tu introduzirás os israelitas na terra que eu lhes havia prometido. Quanto a mim, eu estarei contigo. É uma despedida, não é? Triste assim, já, talvez assim, com um gostinho de, enfim, vou descansar. Não é? Acho que no fundo, ele está dizendo, é que nem a gente que dá vontade de dar uma parada em tudo, né? Não dá, tem horas? Senhor, me sacode. Manda eu ir em frente, não é? Não tem esse gostinho de parece que eu estou cansado? Mas mesmo cansado, você começou lendo, e agora escrevei esse cântico para vós. Ele vai fazer um cântico, né? Além de tudo, olha, eu vou fazer uma memória, tá lembrado? Ele vai começar a contar tudo em forma de uma poesia, tudo que aconteceu desde a saída do Egito até aquele momento. Uhum. Sabe, vocês cabeça dura, guarda isso, vai contar para os seus filhos. Eu lembrei quando estava lendo, de quando ele fala assim, esses são os mandamentos que eu dou para você agora, ama só a mim, você vai inculcar, né, no coração dos teus filhos, vai escrever nos umbrais da testa, né, vai pôr como uma fita, aquelas fitinhas que coloca no braço, vai escrever nos umbrais da porta, quer dizer, para nunca esquecer, sempre ler. E agora, no fim da missão, ele vai fazer um poema bonito, mas está fazendo memória de tudo o que aconteceu, como se fosse o último testamento. Uhum. A gente lembra esse jeito de ser de Moisés, nos lembra do próprio Jesus. Ao aproximar-se também da morte, ele também se reúne com os apóstolos, ele faz a ceia, ele também ali dá a eles um mandamento, que é meu recado, nunca esqueçam de tudo que eu ensinei e de tudo que eu estou ensinando para vocês aqui. Lava os pés, ou seja, o serviço, o amor, a caridade, dá a eles a Eucaristia. O que é dar-se ali na Eucaristia? Lembrem-se sempre de mim. É estar permanente. Sempre estarei com vocês. E olha o que Deus fala na última linha desse versículo 23. Eu estarei sempre com você. É a sonoridade de Deus na história. Não esqueçam, por tudo que aconteça, o abatimento, o desânimo, as lutas, a infidelidade, o cansaço, o que vai nos levantar, que vai nos fazer caminhar? Lembrar que Deus está conosco. Por isso essa esperança e essa, até mais,
essa certeza da presença de Deus é o que vai dar sentido a tudo. E Moisés aqui lembra disso para ele, mesmo já nos momentos finais da vida dele, ele lembra: o Senhor sempre esteve comigo. E com Josué, a mesma coisa. Josué, nunca esqueça, daqui para frente é com você, mas Deus está contigo. Eu estarei convosco. Jesus fala isso também para os apóstolos. Eis que estarei convosco até o final do mundo, até o fim. Nunca esqueçam isso. É a mensagem que tem que entrar na nossa cabeça e no nosso coração para a gente viver tudo isso, porque não é fácil. Aplicar tudo isso que está aqui na nossa vida é um grande desafio. Nós somos difíceis. Essa deve ser a certeza que nos anima. O Senhor está conosco. Né? E isso vai pautando e fazendo a gente caminhar daí para frente. O próprio Jesus, lá no João capítulo 17, depois que ele faz aquilo que você falou, chama os discípulos e dá um legado para eles também, o próprio Jesus presta conta para Deus. No 17 de João ele fala assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. E vem fazendo toda uma memória para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Né? Eles estão no mundo, mas não são desse mundo. O próprio Jesus vai falar, prestar conta para o Pai. Aí Moisés aqui, ele está fazendo a mesma coisa, né? Moisés fez, prestar conta. Até agora eu fiz isso aqui, agora Josué, agora você continua. E Jesus fala, agora vocês vão continuar. Uhum. Vocês estão falando, e eu estou aqui também, na minha cabeça, fazendo memória. Como tudo na vida tem que ser aplicado, né? Fazendo memória da minha vida. Como a gente deveria fazer essas coisas com a família, com os filhos. O meu passado eu lembro, como eu conheci meu marido, como a gente começou a namorar. E naquele tempo era namoro mesmo, hein, gente? Era namoro de 1 ano, depois vinha o noivado, aquelas etapas todas, né? Eu me lembro que essas coisas parece que foram sendo colocadas, mas não tem esse condão de registrar. E era bom assim, num dia, tipo assim, aniversário de casamento, vamos reunir os filhos na hora de conversar, de jantar, de lanchar, de cortar algum bolo, de brindar, fazer essa memória. Olha, gente, se nós não tivéssemos unido, essa história linda não teria acontecido, não é? Essa história linda do povo de Deus sair do deserto, se não fosse a determinação de um Deus que nos ama e que diz, eu estarei com você. Gente, tem gente que diz assim, eu não quero saber se você vai estar comigo, não. E ele diz, esse amor descomprometido, esse amor eternamente leal de Deus é uma coisa fascinante. Por isso, o grande meio, a forma como Deus tem em conviver com o povo é através de uma aliança. Sim. É como um casamento. É lembrar. Você faz isso, né? Quantos anos de casado? 44. 44. A Melinha, quantos anos ficou com o Geraldo? 23 anos e meio. Faria agora, teria feito 56 anos. Isso, então. Até aqui o Senhor nos sustentou. Claro, teve momentos mais trabalhosos para um ou para outro, mas para chegar até aqui, precisou que os dois tivessem essa aliança, esse compromisso. Vai chegar uma hora que isso não vai mais existir fisicamente, mas daqui para frente, vocês continuam a nossa história. Exatamente. Os filhos, os netos, quem está aí, vai continuar essa história que começou lá atrás. Assim, Moisés está fazendo com Josué. Josué é esse filho de Moisés. Que recebe toda essa missão e segue daí para frente. Porque agora esse povo será conduzido por Josué. Então ele faz esse balanço. Eu fiz tudo isso, o Senhor fez isso por nós. Daqui para frente, vocês terão que continuar a fazer. Então, é bonita essa simbologia do casamento, da aliança, da fidelidade, que tem que existir entre nós, mas entre nós e Deus. Esse é o grande exemplo para a nossa vida. E a memória que fica também, que me vem à mente, a celebração eucarística. O sacerdote em persona Christi fazendo memória para todo aquele povo que está ali, de que ali começou uma história de amor há muitos anos e que o Senhor se deixou ficar
nas suas lembranças. A história começou assim: por amor eu morri, por amor eu continuo entre vós, mantenho essa história viva. É interessante isso, né? A gente precisa ter realmente registros para que a gente se mantenha vivo no coração das pessoas. Seguindo aqui no 24, quando acabou de escrever num livro esta lei até o fim, Moisés ordenou aos levitas que carregavam a arca da aliança de Yahvé: tomai este livro da lei e colocai-o ao lado da arca da aliança de Yahvé vosso Deus. Ele estará ali como um testemunho contra ti, porque eu conheço o teu espírito rebelde e a tua dura cerviz. Hoje, enquanto ainda estou vivo convosco, sois rebeldes a Yahvé, quanto mais após a minha morte. Seguindo, o 28. Reuni junto a mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos escribas, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos e tome o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois eu sei que após a minha morte ireis vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então o mal vos sobrevirá no futuro, por terdes praticado o que é mal aos olhos de Yahvé, irritando-o com as obras das vossas mãos. A seguir, aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel, Moisés proclamou integralmente as palavras do cântico que vai vir agora. São o capítulo 32 e o capítulo 33, com esse cântico de Moisés, que apesar do cansaço, ele ainda teve paciência para fazer isso. Senhor do céu! E Moisés, aí a gente vai entender por que é que Moisés teve que ser educado lá no Egito, com todas as formalidades da lei, aprendendo inclusive a escrever, para que esses registros não ficassem perdidos. Que coisa interessante, né? Sim. E você vê que aqui, quando ele vai concluindo tudo, ele põe junto ao o livro da lei, que seria aqui o Deuteronômio, né? Todo esse registro da lei de Deus, junto à Arca da Aliança, que era para eles aquilo de mais santo que eles tinham, né? Aquilo que eles era a própria presença de Deus no meio deles. Era o sacrário que eles carregavam. Como fosse para nós. Né? Seria a presença de Deus. De Deus no meio deles, a Arca da Aliança. Então, lembrando que essa lei, esses mandamentos que Deus deu, essa história que eles viveram, sempre estará aliada à presença de Deus. Eles nunca podem esquecer dessa união, dessa ligação entre a lei e a própria Arca da Aliança, que vai conduzi-los em tudo. Tanto é que lá na entrada da Terra Prometida, eles fazem toda essa entrada solene da Arca. É Deus que entra primeiro. Né? A presença de Deus é simbolizada ali pela Arca da Aliança. Né? Então, isso deve ser sempre uma memória para nós e uma certeza dessa presença de Deus que a gente falava lá atrás. No comecinho do capítulo 32, quando ele vai começar, ele fala que dá ouvidos ao céu que eu vou falar, ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Aí tem o comecinho dele, é uma música que a gente canta muito, que ela fala assim: desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Olha só. Então, ele começa. Agora ele vem fazer, ele faz isso para dizer que as pessoas possam escutar as palavras. Igual a chuva que desce do céu e molha a terra, né? Aí ele vem, então, nessa poesia linda que pega todo o capítulo 32 e o capítulo 33. Que a gente até pede que vocês em casa, que vão ter oportunidade, leiam como se fosse uma oração, uma oferenda, deixe entrar essas estrofes, como se fosse realmente um ensinamento profundo que vai calar bem no espírito, e nós vamos então, pouco a pouco, agora, já nos aproximando então dessa morte de Moisés, né, Maíla? Anunciamos tanto para fechar. Agora chega. Fechar o Pentateuco, nós vamos fechar então com
essa morte de descrição Moisés, da 34. morte de Moisés, que eu já vou... Querem que eu leia? Já? Pode ler, o 34. O 34 é só esse trecho da morte. Moisés subiu então das estepes de Moabe para o monte Nebo, ao cume do Fasga, que está diante de Jericó. E Yahvé mostrou-lhe toda a terra, de Galaade até Dan, todo Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras até Segor. E Yahvé lhe disse: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Eu a mostrei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. E Moisés, servo de Yahvé, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra de Yahvé. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-Fegor, e até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. Os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto em luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés lhe impusera as mãos. E os israelitas lhe obedeceram, agindo conforme Yahvé tinha ordenado a Moisés. E, em Israel, nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem Yahvé conhecia face a face, seja por todos os sinais e prodígios que Yahvé o havia mandado realizar na terra do Egito, contra Faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra, seja pela mão forte e por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Eu aqui me sinto órfã. Gente, eu me emocionei porque eu tenho sido uma devota de Moisés. Moisés te conquistou, hein, Moisés Ana? me conquistou. Olha, quem te viu de quem te vê, né? Lá nos primeiros programas, o que vai dar essa história de Moisés? Para você ver o que é o conhecer uma história. É. Daí o que a gente falava antes, a necessidade do registro. Se você não traz essas histórias, a vivência, se você não acompanha, como é que você vai ser fiel? É uma história que você não conhece, uma história que você não soube. Aí você abre minha cabeça para mim pensar assim também. Quando a gente fala muito do estudo da Bíblia, e esse programa está há mais de 10 anos no ar, né? E você tem que estudar a Bíblia com pessoas que possam te ajudar a compreender a história. Porque a história foi primeiro vivida, contada, celebrada, cantada, para depois ser escrita. E por que escreveu? Porque estava se perdendo o eixo de quem é Deus. Então, todo o livro do Pentateuco, todos eles até agora, fez memória. Conta a memória de toda a escravidão, o pedido de socorro para Deus, a libertação do Egito, a travessia pelo deserto. Né? O deserto foi triste? Foi. Mas é no deserto que se encontraram com Deus. Passaram a conhecer esse Deus, caindo, levantando, né? E quando encerra o livro do Deuteronômio, que é o Pentateuco, você fala que fica até emocionada de conhecer a história, né? E a gente tem que fazer isso. Não adianta ficar lendo a Bíblia, lendo. Não adianta. A gente tem que aprender a estudar, a conhecer a história na época que aconteceu, na época que foi escrita, porque qual a mensagem que o texto deixa para nós na nossa época hoje? Se você não faz esse estudo, você não vai aprender nunca. E é o conhecer para amar. Por que você aprendeu a gostar de Moisés? Porque você conheceu a história dele. Então, ele não era um coadjuvante. Ah, tá, precisava de alguém para trazer o povo lá do Egito para a terra prometida. Vem, Moisés. Beleza. Não. Você conheceu o papel que Moisés teve. O sofrimento, a luta, se dores. identifica. Isso passa a fazer parte da vida. Então, quando chega nesse final aqui da vida dele, em que
Deus que é grato a Moisés. Nós falávamos no início do programa. Quem tudo fez? Deus. Moisés sabia que ele havia sido instrumento de Deus nesse processo de libertação do povo. Porém, Deus que conta conosco, conta com a nossa ajuda, é sempre grato, ainda que não precisasse ser. Por isso que ele diz aqui, né, faz essas palavras de elogio a Moisés, dizendo: nunca em Israel teve alguém que superasse Moisés. E chama ele de profeta. Profeta, quer dizer, essa figura marcante de Moisés. E um detalhe interessante, não era Moisés quem conhecia Deus face a face. Às vezes a gente escuta isso. Moisés conhecia Deus face a face. Não. Aqui diz, foi Deus quem conhece Moisés face a face. A quem Javé conhecia face a face. É Deus que nos conhece, é Deus que penetra no nosso âmago. Deus conhecia Moisés em tudo, daquilo que ele tinha de bom. Deus foi lapidando esse homem. Com certeza. Ele lá como filho da filha do faraó, tirado de lá, mata um egípcio, tem que fugir. Deus vai lapidando Moisés para aquela grande missão que ele já tinha para ele escolhido. Então, Moisés, ele é esse exemplo para nós de que a gente pode começar bem e terminar melhor ainda. Isso. Porque ele terminou aqui a história dele cumprindo, tendo a certeza de que aquilo que Deus o havia chamado, ele cumpriu. Com as dificuldades, claro, errou, com certeza deve ter errado muitas vezes, desanimado. Deus foi corrigindo não somente o povo, mas também a Moisés. E ele, mas ter essa certeza de que ele concluiu essa missão para a qual Deus o chamou. Tanto é que vai ser sempre uma referência na vida do povo, Moisés. Sempre, né? Então, e eu estou aqui lembrando também que o grande rei do Egito, o faraó do Egito, com certeza ficou a carcaça dele, os ossos dele lá, para todo mundo lembrar que ele é um mortal que sumiu, mas está ali. A prova de que é um mortal pequeno que Deus mostrou que estava acima dele. Mas Moisés não ficou nada para que a gente dissesse, era um mortal. É como se Deus quisesse dar uma mensagem. Esse meu filho, que foi tão especial, não ficará nada para que alguém diga, eu o tenho nas mãos. Ele estará sempre nas mãos de Deus. Exatamente. Não ter nada fisicamente de Moisés. Onde ele foi sepultado, cadê o corpo dele, cadê os ossinhos de Moisés? Não tem nada. Ele é todo de Deus. Exatamente. Ele é todo de Deus. Essa mensagem fica muito clara, né? Não é o lugar da sepultura que vai marcar quem você foi. Não. É aquilo que você fez na sua vida. E também tem um outro detalhe por detrás disso. Além dessa mensagem para o próprio Moisés, dessa escolha, desse amor, dessa lapidação que Deus fez na vida dele, até o final, no final, Moisés é todo de Deus. Também tem uma mensagem para o povo. O povo, diante de alguém que foi tão especial, que foi tão importante na vida, no processo aí que eles tiveram, de libertação e de conquista da terra, o povo pode ter a tentação de ver em Moisés a solução de tudo, tornar Moisés um mito. Por isso também não fica nada. Então não tem, Moisés não está lá para a hora que eles quisessem ir lá no túmulo de Moisés. Não tem. Lembrem do que Moisés foi com vocês. De tudo que ele se submeteu, que Deus cuidou, que Deus agiu por Moisés. Então, mostra para o povo, ensina para o povo a não tornar mito ninguém, porque também é uma idolatria. Colocar Moisés, nossa, Moisés foi tudo isso.
ele fez o processo dele. Ele fez a missão dele, tá com Deus. Tanto é que não sobrou nada. Não voltou, não desceu. Uhum. E é interessante isso, né? Onde ele vai morrer? Lá alto. no alto. No alto. Contemplando a terra. E a montanha é sempre o lugar do encontro com Deus. Uhum. A proximidade está mais perto do céu do que aqui da terra. Ou seja, agora ele está junto de Deus. É poético até essa Não, é essa muito morte bonito. de Foi Moisés. lindo esse final aqui. Lindo, Do né? tamanho dele. Mereceu. Mereceu. Mereceu até estar com o próprio Jesus na transfiguração. Quem Exato. estava lá? Você Olha vê só. que a figura de Moisés foi tão importante que na transfiguração está Moisés e Elias, né? Moisés e Elias. E um detalhe nesse fato da transfiguração, onde Jesus se mostra, a transfiguração mostra o que é Jesus, quem ele é Deus, e por isso ele se transfigura, é algo que nossos olhos nunca viram lá, não tem Pedro, Tiago e João, viram Cristo já na glória, mesmo ainda não estando na glória humanamente. Quem estava do lado de Jesus? Moisés e Elias. Os dois, na Bíblia, não tem nada deles. Eles morrem não morrendo. Por quê? Moisés tem essa morte, mas ele não tem nada que o prenda aqui. Ele é todo de Deus. Elias, a mesma coisa. Subiu, é arrebatado. né? Cadê o corpo de Elias? Não tem. Está com Deus. Uhum. Mostra que se a gente fizer o mesmo processo, essa mesma caminhada de entrega ao Senhor, é assim que nós seremos. Estaremos com Ele. A morte não é o último capítulo da nossa vida. É a nossa presença, estarmos com Deus, como Moisés esteve, está, como o próprio Elias também esteve. Uhum. Muito bem. Lindo. Duas grandes figuras sublimadas, vamos dizer assim. Partiram e deixaram aqui só o sabor da sua história, né? Queridos, fechamos então. Você vê como passou rápido? Fechamos então o Pentateuco. Agradeço nossas mestras que terminaram conosco esse capítulo, esse Deuteronômio hoje, fechando. Foram aprendizados, foram crescimentos, foram descobertas. Eu espero que você também tenha tido esse proveito. E continue, persista, porque o Senhor tem uma missão para cada um de nós. A sua está esperando que você a cumpra. Então, com tudo isso, agradeço imensamente e a todos eu desejo um salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.